aí galera, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, só sei que eu estou aqui. Eu sou o professor Michel, professor de Geografia, e nós vamos aí hoje falar de um assunto muito bacana, domínios morfoclimáticos brasileiros. Você já ouviu falar dos domínios morfoclimáticos? É difícil falar essa palavrinha, né? Pois bem, o que são os domínios morfoclimáticos? Você já ouviu falar de um negócio chamado bioma? Bioma, quando você fala em bioma, você logo lembra da vegetação que tem naquele lugar e também dos animais, tá? Fauna e da flora naquele determinado espaço. Pois bem, o domínio morfoclimático ele já envolve a questão do relevo, envolve também a questão do clima, como um acréscimo dentro dessa questão do bioma. Ou seja, os domínios morfoclimáticos são ou é a interação entre esses aspectos aí, fauna, flora, relevo e também o clima. Vamos lá ao nosso material aqui, que eu tenho por base, é o PET, né, Plano de Estudo Doutorado, fornecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, beleza. Nós temos aqui, ó, esse mapinha bacana, que é o mapinha dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós temos esse dominão aqui, ó, gigante. Ele é chamado domínio amazônico. Algumas características do domínio amazônico: terras baixas, ou seja, planícies e depressões, lugares bem baixos, e tem também as florestas equatoriais. Essas florestas equatoriais nada mais nada menos é do que a chamada floresta amazônica. Qual o clima que predomina aqui neste domínio morfoclimático? É o clima equatorial, não é clima tropical. Tem muito aluno, gente, que erra no Enem essa questão, já vi lá no Enem algumas vezes, sobre o domínio sobre o clima da Amazônia, desse domínio amazônico. Esse clima é o equatorial, tá? Grave isso na sua memória hoje e para sempre. Beleza. Depois aqui no mapa nós temos, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então esse aqui é o domínio amazônico. Nós temos depois um domínio aqui chamado cerrado. O cerrado é esse nosso amigo aqui, ó. O cerrado pega aqui, ó, bastante na região centro-oeste do Brasil, na região central do Brasil, né? Ele pega aqui uma parte também do sudeste, tá vendo? Essa região aqui dessa cor que vamos falar meio que rosa, um magenta, né? Uma cor assim. Então esse cerrado ele fica aí a parte do Planalto Central, né? Onde nós temos aqui o centro do Brasil, a região central do Brasil, e nós temos aqui Chapadões, né? Que é uma subdivisão aí dos Planaltos, e nós temos também aí algumas florestas, né? Algumas florestas, mas aquela vegetação mais de cerrado. A vegetação do cerrado não é uma vegetação a mesma coisa da vegetação da Amazônia, tá? É bem diferente. E aqui é muito quente, tá, gente? É uma região bastante quente, que não é úmida igual nós temos aqui a região da Amazônia, tá? E aqui é bem mais alto do que aqui as planícies das terras baixas do domínio amazônico. Vamos ver aqui, nós temos aqui mares de morro, essa parte marrom tem aqui, ó, que pega toda a costa, né, litoral aqui, ó, questão do litoral, e aqui uma outra parte aqui do sudeste, tá vendo, ó, pega o estado de São Paulo, Minas. Esse domínio mares de morro, ele tem o seu clima tropical, né? Tropical, tem uma parte tropical de altitude e tem também uma parte
de tropical atlântico, né? Que é um clima mais à beira-mar, um clima mais litorâneo. Nós aqui em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estamos inseridos nesse domínio morfoclimático que é chamado mares de morros. Por que é mar de morro? Veja bem, quando você chega em cima de uma montanha com uma estrada com um relevo mais alto, você pode observar que quando você olha, parece que é um mar, né? Você vê lá embaixo um monte de morros, né? Os morros, que as ondulações, é um monte assim, ó, tudo assim, ó. Você vê naquele horizonte assim, aquele monte de morros. Por isso é considerado mares de morro. Nós temos agora a nossa amiga Caatinga. Caatinga, ela fica aqui, ó, nessa região do Nordeste, tá? Pega aqui muitos estados do Nordeste, está quase toda no Nordeste. E essa região da Caatinga, ela é considerada o domínio onde tem um clima mais severo, é o clima semiárido, é muito quente, chuvas muito mal distribuídas, né? Pouca chuva durante o ano, um grande período de estiagem, tá? E é um domínio assim um pouco complicado para a questão da agricultura, para a questão da pecuária, é muito complexo, tá? O domínio da Caatinga, e a vegetação é bastante rasteira, é aquela vegetação meio que de deserto mesmo. Você não vai ver ali grandes árvores e tal, você não vai ver. É muito comum ver na Caatinga, nesse domínio, aquelas palmas, cactos, né? E algumas árvores mais resistentes que são capazes de pegar lá no fundo, lá no lençol freático, lá embaixo, com raízes bastante profundas, que são capazes de sugar um pouco de água para que elas possam viver. Então esse é o domínio da Caatinga. Nós temos aqui mais dois ainda, as araucárias, que fica aqui, ó, Paraná, uma parte da Santa Catarina, essa partezinha azul aqui. O clima é subtropical. Subtropical não é aquele clima tipo da Rússia também não, tá? É um clima bastante frio, alguns lugares até cai uma neve, né? Pra ficar bonitinho, igual Santa Catarina, Paraná, às vezes acontece em algumas regiões do Paraná. Rio Grande do Sul o clima é subtropical. E por que é subtropical? Porque ele está aqui até abaixo também, né? Ó, ele está abaixo aqui de um trópico, né? Trópico de Capricórnio. E a vegetação aqui de araucária, os pinheiros, né? Aqueles pinheiros, tem aqueles pinheiros de árvore de Natal, tipo aquilo, né? Aquelas árvores maiores, assim tudo. Que também essas matas de araucária é bem diferente das matas que encontramos aqui na Amazônia, que é diferente das matas, né? Mata Atlântica aqui da região dos mares de morro, que é diferente da vegetação da Caatinga, que é diferente dos arbustos e vegetação rasteira do cerrado, tá bom? E nós temos por último aqui e outra coisa, planaltos também, né? Aqui nós encontramos planaltos e serras aqui nessa região do clima, onde tem clima subtropical, onde é o domínio das araucárias, tá? E temos as pradarias, onde ficam ali os Campos Sulinos, Campos do Sul, essa regiãozinha verde aqui, onde também é um clima subtropical, um clima bastante frio. Encontra-se aqueles pequenos morrinhos, né? Pequenos morrinhos, regiões de pasto, de campos, né? E é uma região assim, muitos gostam, né? Essas regiões aqui porque dizem ser muito bonitas. Nunca fui no sul, mas dizem ser muito bonita essa região e é um lugar assim muito propício também
para aquelas pessoas que trabalham com a criação de animais, com a pecuária, muitos, né, desenvolvem essa atividade aqui nessa região das pradarias. É um clima bastante diferente do que nós temos aqui. E existem também, gente, essas áreas aqui, ó, que são áreas mais claras aqui, que não estão compreendidas com nenhuma das legendas, porque são as áreas de transição. O que são essas áreas de transição? Área de transição são aquelas áreas que elas já foram, por exemplo, cerrado, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, já foi um cerrado e talvez não está sendo mais, já, a vegetação do cerrado ali já foi detonada, né? Já foi destruída. Talvez era uma parte aqui, por exemplo, de floresta amazônica que já pertencia ao clima amazônico e já não é mais. Nós temos aqui, ó, por exemplo, muitas áreas que eram área de morro, que era floresta Mata Atlântica, e por aí a ação antrópica vai mudando também. Então essas áreas de transição são áreas que vão passando, elas vão sendo transformadas. Por exemplo, por que você não acha o Pantanal, que fica na região centro-oeste? Porque o Pantanal, segundo muitos especialistas da área, o Pantanal, por exemplo, é considerado por muitos especialistas como uma área de transição e não como um bioma específico, como um domínio morfoclimático específico, tá bom? Que ele é uma transição entre o amazônico e uma transição entre o cerrado, que estão próximos aqui, beleza? Então, gente, isso aqui são as atividades do PET, tem os textos aqui, ó, que vocês podem ler, mas eu achei mais fácil aqui pra gente tá falando aqui dentro do mapa e fica mais claro para todos vocês entenderem. Então esses aí são os domínios morfoclimáticos brasileiros. Existem domínios pelo mundo afora, vários domínios. Nós vamos falar dos domínios brasileiros e espero que vocês tenham entendido. Quem sabe aí a gente tiver a oportunidade de fazer um tour, uma viagem pelo Brasil, e a gente possa conhecer também esses domínios aí na prática, viajar. Opa, tô aqui no Amazonas, eu sei que aqui é o clima amazônico. Tô aqui em Santa Catarina, aqui já é as araucárias. Eu tô aqui em Brasília, em Goiás, eu sei que aqui é cerrado, né? Tô aqui no Nordeste, aqui é domínio da Caatinga. Beleza, gente? Então fica assim, pode deixar o seu comentário, deixa aí a sua dúvida, manda a sua mensagem e será um prazer responder vocês. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula e fui!